Ainda bem que você lembrou, hein? Vamos lá, gente. A aula passada nós estudamos sobre o iter criminis. Então, na verdade, são 2 aulas estudando sobre iter criminis. Nós estudamos nas primeiras aulas sobre cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Isso foi lá na quinta-feira passada, né? E na aula passada nós viemos estudar sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Dentro do iter criminis, vocês conseguiram fazer a diferenciação desses institutos com o Instituto da Tentativa, né? O que é o Instituto da Tentativa? O Instituto da Tentativa nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. Por que é uma causa de diminuição de pena? Porque vai ser aplicado para o sujeito a pena do crime consumado diminuída de acordo com o que é a tentativa. Então, sempre que tiver uma tentativa de um crime, qual vai ser a aplicabilidade da pena? Vai ser a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3, ok? Lembrando-se que quanto mais próximo da consumação o sujeito estiver, menor vai ser a diminuição de pena, né? Então, entre 2/3 e 1/3, a diminuição de pena menor é de 1/3. Então, quanto mais próxima da consumação, aqui vai incidir a diminuição de 1/3. Quanto mais próximo ao início dos atos executórios, maior vai ser a diminuição, que seria de 2/3. E o que é a tentativa? A tentativa é quando o sujeito é impedido de consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Isso é a tentativa, tá bom? Já quando a gente fala de desistência voluntária, de arrependimento eficaz e arrependimento posterior, o sujeito, por livre e espontânea vontade, ele deixa de praticar. No caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, ele não consuma o crime. Antes mesmo dele consumar o crime, ele desiste, ele voluntariamente para de realizar os atos executórios para a prática do crime. Já o arrependimento posterior, ele já tem o crime praticado, ele tem a consumação, no entanto, após essa consumação, ele se arrepende e ele entrega o bem, ou ele repara o dano, ou ele restitui a coisa. Então, qual que é a diferença básica entre tentativa e desistência voluntária e arrependimento eficaz, que são institutos que se encontram no iter criminis antes da consumação? Enquanto a desistência voluntária, o sujeito está na prática dos atos executórios, no arrependimento eficaz, ele praticou os atos executórios, no entanto, ele se arrepende, ok? Ele vai se arrepender, tá bom? Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, qual a consequência jurídica? O sujeito não responde pelo crime a qual ele iniciou querendo realizar, então eu tenho uma atipicidade daquela conduta e ele só vai responder pelos crimes que ele praticou, pelas condutas que ele praticou, que vem a ser aquilo que a gente chama de crime, de tipo penal. Então, se ele praticou uma conduta que eu não consigo colocar dentro do tipo penal, eu não vou ter nenhuma penalização para o sujeito, ok? Já no arrependimento posterior, assim como a tentativa, ela também é uma causa de diminuição de pena. Acontece que no arrependimento posterior, ele é uma causa obrigatória de diminuição de pena, ok? E a gente não pode esquecer aqueles elementos que vão dizer, né, que são os requisitos que vão falar quando que o sujeito... Olha a pessoa apertando aqui. Quando que o sujeito pode utilizar do arrependimento posterior. Porque para a utilização do arrependimento posterior, o próprio artigo coloca alguns requisitos. Quais sejam eles? Que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça. Então, eu não posso ter a prática de um crime com violência ou grave ameaça, ok? Nunca. Que o crime não tenha, na verdade, que o sujeito venha a restituir ou o dano ou a coisa que ele acabou realizando o crime, né, o objeto do crime. Ah, se ele praticou um crime que trouxe um dano, então ele vai lá e restitui o dano, ok? Ah, se ele praticou algo que não lhe trouxe, que foi furtar um objeto, ele vai lá
e devolve a coisa. Lembrando-se que aqui, tanto a doutrina como a jurisprudência já aceita essa devolução no estado em que a coisa se encontra. E o sujeito, que é a vítima, tem que aceitar essa devolução para ser aplicado aquilo que a gente conhece como arrependimento posterior. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida da aula de ontem? Vocês conseguiram dar uma olhada para verificar? Não? Vamos, Não ficou Tranquilo. Não? E, por fim, a última coisa que nós vimos na aula de ontem foi o crime impossível. O crime impossível é aquele crime realizado, né, que não vai ser punido, na verdade, quando o sujeito busca uma conduta, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele tem ineficácia absoluta do meio que ele escolheu, que ele elegeu para realizar a conduta, ou ele tem impropriedade do objeto, né? Lembram-se, ineficácia absolutamente do meio, quando o sujeito pega uma arma de brinquedo, e uma arma de brinquedo ela não tem eficácia para matar alguém. Então, eu não posso considerar que a arma de brinquedo tem essa possibilidade de matar uma pessoa, ok? E essa ineficácia tem que ser absoluta, ok? Porque se ela for relativa, tá? O sujeito vai configurar a tentativa que ele está cometendo, uma tentativa do crime que ele procura cometer ali, tá bom? E impropriedade do objeto, quando o objeto já não dá a possibilidade para o sujeito continuar a conduta dele, né? Eu quero matar uma pessoa, chego em casa, coloco o veneno na comida dele, vou servir a comida, o sujeito morre, ele come a comida, só que na verdade ele não morreu do veneno, ele morreu do infarto, ok? Ou quando eu chego para atirar, acredito que a pessoa está no sofá deitada, dormindo, eu vou atirar nele, atiro, mas se descobre que ele não morreu do tiro, ele já estava morto porque ele tinha tido um mal súbito, tá? Então, todas as vezes que a gente tem inapropriedade do meio também, tá? Que é um meio impróprio, né? O objeto impróprio, eu também tenho essa possibilidade de configurar um crime impossível, ok? Vocês estão preparados? Eu posso pegar uma questão de crime impossível e oh, meu Deus do céu, olha a pessoa que não consegue falar. Pode. Pode, né? Isso mesmo, é melhor. Gente, não liga, porque hoje tá complicado, hein? Pensa uma mulher que não parou. Vou pegar uma questão, que eu peguei umas questões aqui hoje muito boas, tá? Muito boas mesmo. Eu vou ver o que eu consigo passar para vocês, que faz parte daquilo que a gente já estudou. Tá. Eu acho que é o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou terminar aquilo que eu estou fazendo aqui, que é a tipicidade, e depois eu vou passar para vocês essas questões, tá bom? Porque aqui na tipicidade nós vamos estudar erros. E aqui nesses erros nós vamos conseguir entender algumas dessas questões, porque tem muitas questões de erros também. Tá bom? Então, agora a gente inicia aquela apostila que está lá no arquivo lá de vocês. Lembra-se que eu mostrei ontem para vocês como que eu faço? Vai lá no arquivo de vocês. Ô, prof, o que está acontecendo? Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Vão lá no arquivo de vocês. Vocês estão vendo o que aqui? Estão vendo eu mexendo no Teams, não estão? Sim. Ó, vem aqui no arquivo, canal Direito Penal, arquivo, segundo bimestre. Essas aulas aqui, ó, aulas 8, 9 e 10, tá? Podem pegar aí as aulas 8, 9 e 10. São essas as aulas que nós vamos estudar agora.
agora nós vamos finalizar aquilo que a gente começou a estudar como tipicidade, tá? Então, dentro do fato típico, nós estudamos conduta, nós estudamos resultado naturalístico, nexo causal, elementos subjetivos do crime, iter criminis, e agora nós vamos estudar sobre tipicidade, tá bom? Então, peguem aí essa apostila para que vocês consigam entender. O que vocês precisam entender primeiramente, tá? Lembrando-se que a tipicidade ela está muito relacionada àquilo que a gente chama de princípio da legalidade. Por quê? Não há crime sem lei anterior que o defina, tá? Então, é por conta desse princípio que a tipicidade hoje ela é exigida. E algumas condutas podem retirar essa tipicidade, tornando a conduta atípica. Então, se eu tiro do fato típico a conduta, lembra-se o sujeito que pratica um crime sobre o estado de sonambulismo? Eu retiro a consciência dele, tá? Ou o sujeito que tem uma coação física na ação, eu vou retirar a vontade dele e, consequentemente, eu retiro a conduta. A conduta dele deixa de existir. E daí eu deixo de ter um fato típico, tá? Eu deixo de ter esse fato típico. Além do mais, eu preciso necessariamente que a conduta seja relacionada ao resultado. Então, eu preciso da existência do nexo causal. É necessário a existência do nexo causal, senão eu não consigo determinar a existência de uma conduta criminosa ou não, tá bom? Então, sempre que eu retiro determinadas situações dessas, ou em que o crime é cometido por essas situações, eu vou ter aquilo que a gente chama de conduta atípica, porque eu retiro a atipicidade, ok? Isso também acontece com o princípio da insignificância, tá? No princípio da insignificância, a doutrina e a jurisprudência já considera que trata-se de uma causa... Oi. Desculpa atrapalhar, o Claudemir está tentando entrar e não consegue. Tem como mandar um link? Vou mandar, mas pede para ele, quando é assim, pede para reiniciar, porque às vezes não consegue por causa do reinicio, tá? Tá bom, Deixa obrigado. Eu pegar aqui. Obter canal, link. Professora, pode fazer uma pergunta? Pode. Eu vou colocar aqui, vocês mandam lá para ele? Sim. Fala. Você tinha comentado sobre a questão do sonambulismo, que não há crime sem que a lei o defina e precisa de tipicidade para imputar o sujeito, certo? Sim. Vamos supor que um determinado sujeito esteja, por exemplo, numa reunião de trabalho e o empregador ele contrata um ilusionista para fazer um show para os funcionários. E um dos funcionários é hipnotizado. Essa pessoa que está dando os comandos para essa pessoa que está hipnotizada, dá um comando, por exemplo, de passar a mão no corpo de alguém e assim cometer um crime de, por exemplo, importunação sexual. Essa pessoa que deu o comando, ela pode ser imputada? Porque, querendo ou não, acho que não tenha... Tem, onde que está a legalidade, a imputação porque disso? ele foi o autor do comando. Ele tinha... Na verdade, a gente fala que ele tem nas mãos a propriedade de agir ou não. Então, se ele está mandando o outro fazer, é porque ele é o mandante. Então, ele não deixa de ser autor. Ele não deixa de ser autor. Eu consigo imputar nele, sim. É a mesma situação do cara que vai mandar praticar um crime. Entendeu? Eu retiro a conduta do sujeito que está hipnotizado e mantém a conduta para o sujeito que mandou. Que ele Entendi, obrigado, professora. Ele está dando os comandos, tá bom? Ele conseguiu entrar, Gilmar? Boa noite, Richard. Pessoal, passe o link para os pessoais. Quando vocês não tiverem conseguindo entrar, reinicie, tá? Tá bom, professora, já estou mudando. Então, vamos lá, gente. Então, o que vocês precisam saber? Algumas condutas, elas podem ser consideradas atípicas, tá? E por isso, eu retirando a atipicidade, eu deixo de ter uma penalização, porque deixa de ser crime,
Lembra que crime é fato típico, ilícito, culpável? E eu preciso necessariamente desses 3 elementos configurados para conseguir configurar um crime. Então, essa é a figura do advogado aqui. O advogado, na situação em concreta, ele vai buscar parâmetros para verificar se ele consegue colocar a situação que aconteceu em algum desses casos aqui para conseguir defender o seu cliente. E vocês perceberam que muitos casos que a gente já viu, alguns é de diminuição de pena e outros retira totalmente a tipicidade, né? Ele retira a tipicidade da conduta que o sujeito deveria responder. Então, isso vocês têm que deixar assim bem claro para vocês. Quando a gente fala de tipo penal e tipicidade, eles têm uma função terminológica diferente, tá? Por que é uma função terminológica diferente? Tipo penal, a gente chama de um modelo genérico. É algo que é colocado abstratamente. Então, são condutas que são formuladas abstratamente pela lei, tá? E essas condutas que são formuladas abstratamente descrevem algum agir, né? E descreve uma conduta que deve ser incriminada, que deve ser ilícita, ok? Então, sempre que a gente fala de tipo penal, nós estamos relacionando aquilo que a lei está dizendo. Vocês viram que eu falo assim, não, ele não praticou o tipo penal? O que eu estou querendo dizer quando ele não praticou o tipo penal? Ele não agiu de acordo com a conduta que está lá escrita na lei, tá? Já quando eu falo de tipicidade, é quando o sujeito agiu de acordo com o que a lei está dizendo. Então, aí, ele trouxe uma relação de subsunção. O que é essa relação de subsunção? O que acontece com essa relação de subsunção? Eu tenho a lei aqui, o fato concreto que está escrito e abstratamente disposto aqui. E por que a gente fala que é abstrato e genérico? Porque eu não defino situações e eu não defino pessoas. Por exemplo, a conduta de matar alguém. Ele não está colocando a conduta da Letícia matando o marido. Ele está colocando a conduta matar alguém. Então, qualquer pessoa que agir de acordo com o fato típico ali descrito, vai estar subsumindo a norma. Eu vou conseguir fazer a subsunção. O que é isso? O que é fazer a subsunção? Pegar a norma, pegar a situação e encaixar na norma. Isso é o que a gente chama de subsunção. A gente pega a situação, que é nada mais, nada menos do que o comportamento humano, e o comportamento humano a gente encaixa na norma. E daí você vai verificar se o crime é de homicídio simples, se é de um homicídio privilegiado, se é de um homicídio qualificado, se é questão de feminicídio, se é um homicídio culposo. E isso você vai ter que fazer análise. E essa análise que você faz para conseguir encaixar a situação na norma, a conduta, o comportamento na norma, nada mais é do que a atividade de subsunção, fazendo com que surja aí a própria tipicidade. Ok? Então, a tipicidade, ela vai acontecer quando uma pessoa realiza determinada conduta. Então, esse comportamento, ele é encaixado na norma jurídica. Ele vai passar a ser encaixado na norma jurídica. Tá bom? Ok? Conseguiram entender, verificar o que é fato típico e tipicidade? Tipo penal, desculpa, e tipicidade? Vamos, gente. Responde aí. Deixa eu ver quem que tá aqui. Olha o tanto de gente que tá aqui. Ninguém vai me responder? Professor, confuso ainda. Eu também Tá fiquei confuso, professora. Gilmar? Professora, eu não entendi. Ah, viu? Eu tenho que ficar provocando vocês, né? Vocês viram os memes que eu tô me sentindo, né? Vocês viram o meme que eu tô me sentindo, que o professor online fica, vamos, gente, fala, gente. Fala, gente. Enquanto tá lá, ninguém fala nada. Vamos lá. Ó, Gilmar, você tá aí? Gilmar e Claudemir, vocês estão aí? Vocês que são contadores. Vocês sabem o que é uma norma de incidência tributária? Sim.
A norma de incidência tributária é aquilo que a lei traz como tributo, não é? Sim. A norma de incidência tributária é como se fosse um tipo penal. É o que a lei traz como uma conduta criminosa. É o que a lei traz abstratamente. Assim como a norma de incidência tributária, a lei traz como uma conduta, um tributo abstrato que é ali imposto, aqui o tipo penal, ele traz a conduta como uma conduta criminosa. Exatamente, Richard. Na faculdade eu tenho que ficar... Gente, vamos cooperar, vamos parar de falar. Exatamente. Então, quando a gente fala do tipo penal, o tipo penal é essa conduta que é abstratamente colocada dentro da lei. Vocês viram que o crime matar alguém, ele define alguém que está matando? Não. Ele é colocado de forma abstrata. Por quê? Para que eu consiga encaixar nele o maior número de casos possível. Ok? Isso é o tipo penal. A tipicidade vai ser a conduta que a pessoa toma, e aí, a partir da conduta que ela toma, esse comportamento dela dentro da sociedade, que venha a ser igual a essa norma jurídica que traz um tipo penal, eu pego a conduta, esse comportamento, e encaixo ele na norma penal. É como se lá no tributário, Gilmar, fosse o fato gerador. Não existe o fato gerador lá no tributário? E olha, gente, que eu nem gosto de direito tributário, hein? E o fato gerador não é quando o sujeito começa a praticar aquilo que está descrito na norma de incidência? Por exemplo, o IPTU. O sujeito, para ele ter que pagar IPTU, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser proprietário de um imóvel territorial, urbano e predial. Predial e urbano, né? Na verdade, é verdade. Imóvel territorial, predial e urbano. Só quando ele se torna, ele pratica essa conduta, surge para ele a subsunção à hipótese de incidência. É exatamente a mesma coisa. Enquanto que o tipo penal é uma conduta que está lá descrita abstratamente como crime, se você pegar o Código Penal a partir de 121 em diante, são todas as condutas que são impostas como crime, a tipicidade é o comportamento do sujeito dentro da sociedade que vai fazer com que eu faça uma atividade subsuntiva. Por que é uma atividade subsuntiva? Porque é uma atividade subsunção. Eu vou encaixar o fato à norma. Então, vamos lá. O fulano matou a ciclana porque ela largou dele e não queria mais voltar com ele. Então, quando a gente fala disso, o que eu vou enxergar para vocês? Eu vou pegar lá o crime de... Deixa eu pegar aqui primeiro. O crime de homicídio, para vocês verem. (121). Deixa eu pegar aqui e vou passar. Peguem aí o crime 121 com vocês. Joãozinho, cansado da mulher não querer voltar com ele, ele vai lá e mata a esposa. Ele matou a esposa. E ele matou a esposa na frente do filho. Na frente do filho. Isso é... Como que eu faço a tipicidade dessa conduta? Eu pego a circunstância do fato que ocorreu e vou aqui no artigo 121. Matar alguém. É o artigo 121? É o artigo 121. Só que eu tenho várias situações que eu posso encontrar ele aqui. E daí eu vou falar. Feminicídio contra a mulher por razões de condições do sexo feminino. 2, contra a autoridade ou agente descrito... Não. O que é? Contra a mulher por razões de sexo feminino. Se vocês pegaram o segundo A, ele fala: considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar
e menosprezo ou discriminação em condição de mulher. Então, quer dizer, eu tenho o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, parágrafo 2º-A, inciso 1. Porque Ô, o professora, Joãozinho mas matou aí a se mulher. encaixou só porque em feminicídio porque era familiar, né? Porque não foi por Porque ela era ser violência mulher. doméstica. É violência Porque, doméstica, no caso. porque era violência doméstica. Ah, tá. Vocês viram que a atividade colocada é uma atividade genérica, e daí eu vou colocando, conforme o comportamento do sujeito, eu vou fazendo atividade subjuntiva para colocar no tipo penal. Essa atividade subjuntiva que eu vou colocar no tipo penal é a chamada tipicidade. Lembra que eu falo para vocês, vamos fazer a tipicidade da conduta? Lembram-se da denúncia que nós vimos? Que lá no final da denúncia, ele coloca aquele monte de artigo fazendo a tipicidade da conduta? O que ele está fazendo? Ele está encaixando a conduta do sujeito na tipicidade que ele enxerga, naquilo que ele consegue subsumir a norma. Só que eu falei para vocês outra coisa, eu não falei outra coisa para vocês? Eu não falei para vocês que ele praticou na frente do filho? Não falei isso? Sim. Olha aqui o parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada a 1/3 até a metade se o crime for praticado. 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condições limitantes ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Então, quer dizer, além dele responder por tudo isso daí, ele ainda vai responder por um aumento de pena. Por quê? Porque ele matou na frente do filho. Então, a tipicidade da conduta dele ocorre na hora que eu venho aqui para o tipo penal, que é a lei que está ali abstratamente descrita, e eu consigo enxergar na conduta dele fazendo aquilo que eu chamo de subsunção. Encaixa a conduta dele à norma. Tá? Encaixa a conduta dele à norma. Então, por isso que a gente tem essa possibilidade, ok? Por exemplo, Professor, isso quem faz é o MP, no caso. O MP, o advogado, todo mundo. Todo mundo, tá? Os interessados. Oi. Então, o tipo penal seria a lei que está prevista no Código, e a tipicidade seria a conduta que é imposta de acordo com o crime cometido da lei, que você geralmente consegue qualificar. Encaixar na norma. Tipo, a lesão corporal com sanções na Lei 11.340. Sim. Tá? Eu consigo encaixar na norma. Por quê? Porque é uma atividade subsuntiva. Eu faço a subsunção. Eu faço a subsunção. Por isso que a gente fala a mesma coisa dos tributos. Os tributos, o tipo penal, ele é a mesma coisa que hipótese de incidência. E quando eu pratico a conduta que está ali descrita na hipótese de incidência, eu estou praticando o fato gerador. E aqui, quando eu pratico a conduta que está ali descrito no tipo penal, eu estou praticando a tipicidade da conduta. Porque eu estou encaixando a minha conduta a um tipo penal. Conseguiram entender? Entendi. Sim, professor, obrigado. Conseguiu entender, Michele? Foi Michele que falou? Agora sim, professor. Obrigado. Viu, Gilmar? Eu tive que ir lá em tributário, que eu odeio. Sim, agora consegui entender. Você sabe que Ô, uma professora tentava me ensinar tributário com penal e mesmo assim eu não conseguia entender? Fala, Simoninha. Professora, não pode falar que tipicidade é qualificar. É subjuntiva, né? É uma atividade subsuntiva. De subsunção Isso. da norma.
Eu entendi. Apesar que, olhando assim, parece que é uma qualificação, que a gente vai qualificando os requisitos. Sabe por que que não é qualificar? Porque no penal qualificadora é pena agravada. São condutas que têm uma maior lesividade ao bem jurídico e, por isso, tem uma maior pena. É igual Entendi. crime qualificado. Eu ia te perguntar isso, qual que era a diferença entre um e outro? Homicídio qualificado. No penal homicídio qualificado, eu tenho exatamente isso, tá? São condutas que são tomadas com uma gravidade maior e, por isso, eu tenho essa possibilidade de qualificar a conduta que já é típica. Ele já praticou a tipicidade, mas aí eu qualifiquei, porque ele foi para o crime qualificado, tá? Ele dá uma majorada na pena. Tá, cita. Obrigada, professora. Um de cada vez agora. Tá, Andrei. Isso, cita um exemplo, fazendo favor, então. De uma qualificada nesse mesmo caso aí. Eu acabei de citar. Esse exemplo que eu te falei é do qualificado. Ó, vamos lá no Código Penal. Professora, O o feminicídio... Professora, feminicídio é um homicídio ele é qualificado. Aqui, ó. Isso. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º, homicídio, se o homicídio é cometido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Um homicídio é o inciso 6º do homicídio qualificado. Feminicídio. Ele já é qualificado. Tá? Agora, vamos lá. Quer ver? Hoje a Simone me passou uma situação, né? Você me passou, Simone, um vídeo. Eu não sei se vocês viram. Como que é o nome do menininho? Miguel. O Miguel, tá? Eu já dou para você falar, tá, Gustavo? Já abro para você falar. O homicídio, o Miguel estava com a mãe na casa da patroa e a patroa pediu para a mãe do Miguel, lá em Recife, tá, gente? Tá dando um clamor público imenso isso daí. A patroa pediu para a mãe do Miguel ir andar com o cachorro dela. E, enquanto isso, o Miguel ficou lá. A gente não sabe as circunstâncias dos fatos, né? Eu sei que o Miguel chamou pela mãe, ficou a patroa e a manicure. Enquanto a patroa estava fazendo a manicure, o Miguel chamou pela mãe e a patroa colocou o Miguel no elevador, ô Simone? Isso, professora, colocou ele no elevador e o elevador estava no 5º andar, foi para o 9º. Ela achou que o elevador ia descer direto. E ele desceu. E ele subiu para o 9º. Do 5º foi para o 9º. E no 9º andar, de lá que ele caiu da janela. Então, aí o que aconteceu? A patroa pegou o Miguel. Você sabe a idade dele, ô Simone? Não. Acho que não parece sei. que tinha 5 anos, né? 5, 6 anos. 5 anos, assim. professora. 5 anos. Aí a patroa pegou a criança e colocou no elevador. E o elevador, ao invés de descer para ele encontrar a mãe, o elevador subiu. Tá? O elevador subiu. E o que aconteceu? Ele saiu do elevador no 9º andar e eu não sei como que ele fez, eu acho que na janela, né? Ele foi atrás da janela e na janela ele caiu, ele morreu, né? Qual que é a conduta, qual que é o fato típico que eu posso imputar aí? Professora, eu acho que esse caso pode ser assemelhado com aquele caso lá da OAB que você passou, não foi? Porque quando ela pediu para a mãe e ela assumiu o risco de ficar com a criança e aceitou os riscos e chamou para ela a responsabilidade de cuidar da criança, não foi? Exatamente. E vocês querem apostar quanto? Que ela vai ser denunciada por homicídio doloso na modalidade omissiva, porque é um crime omissivo impróprio. Porque o homicídio, ele pode acontecer por ação, quando você tem uma conduta positiva, ou por omissão, quando você tem uma conduta negativa.
ok? Então, o que eu acabei de fazer para vocês? Primeiro, a gente falou de homicídio, não é? E depois eu trouxe para vocês outra figura que é o crime omissivo impróprio. Essa atividade que eu estou fazendo é uma atividade subsuntiva, eu estou fazendo a subsunção, tá? Até porque crimes de clamor público, vocês já perceberam que direito penal do fato nem existe, tá, Letícia? Por isso que eu acho que ela não vai ser denunciada por homicídio culposo. Apesar de que ela é mulher de um prefeito, né? E vocês sabem que isso é algo que é muito forte lá para o norte e nordeste, né? O poder político é muito forte, tá bom? Mas eu não acredito que vai ser. Por que ela pagou 20 mil? Porque é crime que você paga fiança e sai. Mas não homicídio com fiança? É. Homicídio é fiança, tá? A função do advogado é justamente isso, Wesley. É tirar o doloso para o culposo. É justamente, ele vai ter que colocar na cabeça do juiz que o crime, que ela nunca pensou ou nunca passou na cabeça dela a possibilidade dessa criança morrer. Senão ela não teria colocado a criança no elevador. Mas não sei isso mesmo que se encaixa, professora, que ela não teria intenção nenhuma de fazer mal à criança. Mas é aí que tá, Andrei. O direito penal que nós estamos tendo hoje em dia é o direito penal do autor, não o direito penal do fato, né? É a mesma questão daquela situação lá do mercado, tá? O próprio promotor vai denunciar por homicídio doloso. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, mas eu tenho certeza. Essa atividade que eu fiz aqui com vocês, de ir para o crime omissivo impróprio, vir para o crime de homicídio, é a tipicidade que nós estamos achando. Qual que é a tipicidade daquela conduta? Então, vamos ver. Você tem o caso concreto e daí você tem a lei, que é o tipo penal. E quando eu pergunto para vocês, eu quero a tipicidade daquela conduta, eu estou querendo que vocês façam exatamente isso. Uma atividade subsuntiva, ok? Uma atividade subsuntiva. Alguns de vocês viram como um crime culposo, outros viram como o Gustavo e a Simone, a gente conversou à tarde, eu e a Simone, a gente já viu. Por quê? Porque a patroa, ela tomou para si o dever de cuidar. A partir do momento que a criança ficou aos cuidados dela, o dever de cuidar dessa criança, ela tomou para si. E daí você pensa, como que você deixa uma criança de 5 anos sozinha? Aí já configura o dolo, então? Aí você aquela linha limítrofe entre dolo eventual e culpa consciente. É porque é aquela história, né, professora? Imaginar que a catástrofe, que o desastre vai acontecer, ninguém imagina. Mas a conduta omissiva dela de não cuidar foi o que ferrou com tudo. Exatamente. Porque colocar uma criança de 5 anos no elevador não existe. Olha lá, o Wesley já está lidando, já está sendo um advogado. O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Qual que é a figura do advogado aqui? Só perde por carro da Rotan, né, Wesley? Qual que é a figura do advogado aqui? É justamente brigar entre essa linha, entre culpa consciente e dolo eventual, tá? É essa briga que vai ter. E não ir para um júri popular, né? Tentar fazer o máximo para não ir para um júri popular. Como diz o Silvio, né? Quero ver ele sair no júri popular, quero ver ele ser absolvido no júri popular, porque querendo ou não, o júri popular, ele é um júri que ele não leva questões técnicas em questão, né? Ele vai levar o teatro que é armado em questão e situações extremamente populares. Então, quer dizer, essa mulher já é pré-julgada antes mesmo dela ir para o júri, tá? Então, parem para pensar a situação, ok? Conseguiram entender o que é tipo penal, o que é tipicidade? Sim. Sim.
Já vale 100 mil, viu, Wesley? Não ir para o júri já vale 100 mil. Então, parem para pensar a peça de alegações finais que o advogado não tem que fazer, né? Porque esse tipo de caso, ele nunca pode jogar na resposta à acusação, que é a primeira peça que eu vou apresentar, o que eu quero falar, qual vai ser minha tese de defesa. Por quê? Porque se ele jogar na resposta à acusação, na hora que ele chegar lá nas alegações finais, e, é lógico, dentro da própria audiência, o que vai acontecer? O promotor ele vai calçado para desbancar a tese do advogado, para quebrar a tese do advogado, tá? Ok? Alguma dúvida, gente? Então, vamos voltar lá para a nossa aulinha, tá? Então, dentro da própria tipicidade, eu tenho 3 espécies de tipicidade, tá? E são 3 espécies que são chamadas de 3 espécies importantes. A primeira é a tipicidade formal. Essa tipicidade formal é a própria adequação dessa conduta que foi realizada pelo ser humano. Então, é o encaixe que eu faço da conduta à norma, ok? É essa simples adequação, essa simples atividade de subsunção, ok? Exemplo, a conduta de quem? Com a vontade de ter para si, se apodera de um notebook de outra pessoa, sem que essa saiba se enquadra perfeitamente e formalmente na conduta descrita no artigo 155 do furto, tá? Outra coisa, lembra-se que ontem nós estávamos falando aquele vídeo que o Gustavo falou, que rodou como que é? O Brasil, pelos WhatsApp da vida, que o sujeito está lá na fila, aí ele pega a carteira, no que ele olha, antes dele tomar para si o objeto, ele devolve. O fato da gente considerar que aquilo ali foi uma desistência voluntária, a gente está fazendo a tipicidade da conduta dele. Tá? Nós estamos realizando aquilo que a gente chama de tipicidade da conduta dele, tá bom? Ok? E o que seria essa tipicidade material? A tipicidade material é o conteúdo da norma. É o conteúdo que está dentro da norma, tá? Por quê? Toda norma serve para quê? Para a tutela de um bem jurídico. Então, quando a gente fala de tipicidade material, é justamente esse conteúdo. Para que serve essa norma? Para tutelar um bem jurídico. O próprio artigo 155 do furto, ele tutela o quê? O patrimônio do sujeito, tá? Ele vai ofender, vai tutelar o patrimônio, ok? Para que o sujeito não seja ofendido no seu patrimônio, sem que ele tenha uma possibilidade de saber, né? De uma forma ilegítima. Então, por isso, é a conduta que se espera dentro da sociedade. Você não pode sair por aí pegando aquilo que não é teu, né? Senão, imagina a bagunça que vira esse Brasil, principalmente o Brasil, né? Vira uma baita de uma bagunça, ok? Por fim, eu tenho a tipicidade conglobante. Essa tipicidade é uma teoria do Zaffaroni e do Pierangeli, tá bom? E os dois que têm essa tipicidade. E para ele, o que ele acha, tá? Para ele, a conduta, tá? Para ser uma conduta considerada como crime, ela não pode ser permitida ou fomentada por outro ramo do direito, tá? Eu não posso ter outro ramo do direito que me legitime para realizar determinada conduta. Porque senão ela não é uma conduta típica. Eu não vou conseguir colocar a tipicidade aqui. Como assim, professora? Quando eu tenho as ações cíveis de execução, em que eu peço penhora de bem e que o oficial de justiça tem que entrar dentro das casas para fazer a penhora desses bens. Se nós fôssemos verificar, em tese, eles estariam praticando crime de violação ao domicílio, ok? Por quê? Porque eles estão entrando sem autorização, mas eles precisam fazer isso, por quê? Porque o direito civil do outro lado está legitimando eles fazerem. Então, todas as vezes que outro ramo do direito
legitimar a conduta do sujeito, ela deixa de ter tipicidade, por meio da tipicidade conglobante que o Zaffaroni defende, tá? Ela deixa de considerar errado, ok? Ela deixa de considerar errado. Então, ela não conseguiria colocar aquela conduta como algo que foi praticado um tipo penal. E por isso que o fato, ele passa a ser um fato com falta de tipicidade conglobante. Nossa, hoje está difícil até de falar, hein? Falta de tipicidade conglobante, tá bom? Por isso que ele não... Ó, prestem atenção e marquem aí. Não é a tipicidade da conduta, tá? É falta de tipicidade conglobante, tá? Por quê? Porque eu tenho outra forma que o Estado, né? Mandado de prisão, isso pode acontecer, prisão em flagrante, quando a polícia, num crime em flagrante, ele vai invadir o domicílio, o direito penal também lhe garante essa possibilidade, tá? Então, o direito penal, ele está trazendo essa possibilidade desse ato legítimo, ok? Então, sempre que a gente fala dessa tipicidade conglobante, para ela se caracterizar, eu não posso ter outro ramo do direito que vá trazer essa legitimidade da conduta. Senão, eu não caracterizo essa conduta como uma conduta típica, ok? Certo? A adequação típica, ou também chamadas de espécies de tipicidade formal. Lembrando-se que tipicidade formal é a adequação da conduta à norma, tá bom? Essa adequação típica, deixa eu voltar lá coisa, tá aqui já, ó. Essa adequação típica, tá? Ela pode ser imediata ou ela pode ser mediata, tá? Ela vai ser imediata quando? Quando há um perfeito encaixe, tá? Da norma ao fato praticado, ok? Então, o sujeito matou alguém, houve o crime de homicídio, então eu consigo pegar a situação aqui, eu consigo pegar a norma aqui e eu consigo encaixar uma na outra perfeitamente, tá? Porque é uma adequação imediata ou também chamada de adequação direta, ok? Vocês podem ver que eu pego o artigo e eu consigo diretamente encaixar ele, tá? E a adequação mediata, professora? É quando eu não tenho esse encaixe perfeito. Eu não tenho essa subsunção perfeita. Por quê? Porque eu preciso pegar outra coisa. Lembra-se do caso que a gente acabou de falar do menino de Recife? Eu não falei para vocês que eu precisaria do artigo 121 aqui do Código Penal, mais o artigo que fala do homicídio, do crime omissivo impróprio, que é o artigo, deixa eu pegar aqui, artigo 13, parágrafo 2º. Então, aquilo que a gente chama de adequação indireta ou mediata seria justamente isso. Eu teria que pegar artigo 121 combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, para conseguir colocar ele ali, para conseguir trazer aquilo que se chama de tipicidade. Vocês perceberam que eu não fui unicamente num tipo penal. Eu tive que ter a ajuda de outros artigos para conseguir encaixar aqui. Vocês perceberam? Isso ocorre também com a tentativa, né? Por que com a tentativa? Porque eu não consigo aplicar um crime tentado sem encaixar com o artigo 14, inciso 2. Eu preciso necessariamente pegar o artigo 121 combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é uma tentativa de homicídio, um homicídio tentado. Ok? Então, sempre que a gente fala dessa indireta ou mediata, eu preciso necessariamente disso, tá bom? Professora, geralmente é com lei esparsa?
Nem sempre. Por exemplo, você viu que é no próprio Código Penal, a tentativa é no próprio Código Penal. Hoje O eu crime vi omissivo que impróprio ali. o cara ele foi imputado pelo 180 do Código Penal, que é a receptação, e ele teve também imputação em algum artigo lá do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele fez com que menores agissem por ele nesses Não, atos mas criminosos. aí não, mas não é. Ou Aí algo do tipo assim. não, é outro crime, tá? É outro crime, é desvio, como que é? Amor, você lembra daquele crime que o sujeito utiliza o menor? Desvio de menor, é outro crime, tá? Não é é a conduta dele de levar outra pessoa à criminalidade, é porque você tá levando o menor, como que é? Não, eu tô esquecendo. Eu esqueci o nome do crime, vou pegar aqui. ECA. É um crime que tem lá no ECA, tá, Gustavo? O ECA, ele tem alguns crimes descritos aqui, tá? Exploração sexual de menor, e tem exatamente esse crime que é de... Deixa eu ver se eu acho aqui. De quando você utiliza o menor. Os policiais não lembram? Disposições finais transitórias, aqui. Deixa eu ver. Infrações administrativas, não. Não é isso que eu quero. Não vou lembrar do nome do crime. É um crime próprio. Professora, mas ali teria que citar, mesmo não tendo ocorrido só da tentativa, o 121 no caso? Não poderia ficar só a conduta praticada ali, tentar matar alguém? Ou tem que especificar você tem que especificar o crime e colocar 121 combinado que é com 14 segundo, tá? Que foi tentado, no caso, 121. Isso. Corrupção de menores, tá, Gustavo? Corrupção de menores, tá? É o nome Ok, professora. Tá? Quando você coloca a criança na vida do crime. Tá bom? Que artigo que é? Você tá conseguindo ver aí? Vender, expor, oferecer, trocar, adquirir, possuir. Eu não peguei aqui, não consegui pegar. É corrupção, crime de corrupção de menores. Tá? Não cheguei por isso. Prof, é 218 do Código Penal. Não, mas aqui, 244B. 218 do Código Penal é o crime de corrupção, tá? Mas aqui, aí é outro crime, né? Corrupção de menores é o crime em que o sujeito se utiliza de menores para satisfação da lascívia de outrem. Vocês sabem o que é esse crime? O que significa esse crime? Sabe? Não. Satisfação da lascívia de outrem é você utilizar a criança, por exemplo, você pega uma criança e pede para ela ficar tirando a roupa para outra pessoa satisfazer a lascívia dela. Isso é corrupção de menores, tá? Inclusive, tava aquela série da Globo lá das meninas lá no meio do mato, que vão lá na Amazônia, e tava passando justamente isso, uma mulher, uma criança que ficava tirando a roupa ali para os velhos ficar vendo, tá? Então, a pessoa que coloca a criança nesse sentido, isso é corrupção de menores. Agora, lá no Código Penal, no ECA, é o do 244B, que é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, tá? Então, ele vai estar nesse crime do 244B do ECA, que é totalmente diferente do que o crime de corrupção de menores do Código Penal. Vocês perceberam? Sim, professor, se encaixaria isso também no caso,
Por exemplo, o cara foi fazer um assalto, um maior levando um outro menor, por exemplo, de 15 anos, e o de 15 anos, no caso, estando com a arma e ele cometendo. Se encaixaria isso também ou não? Exatamente. Sim? Exatamente. Então tá. Tá? É o 244B mesmo, tá bom? Ó, e por que às vezes eles fazem isso? Para o menor puxar para ele, né? O menor puxa para ele, dele responde por ato infracional e o cara fica lá disposto. Mas aí nós vamos estudar concurso de agente, se Deus quiser a gente já vai estar juntinho quando vai estudar concurso de agente, já vai estar em sala de aula, e daí vocês vão ver o quanto que é diferente, o concurso de agente é diferente, tá? Por quê? Porque se o sujeito tem o domínio do fato, é igual aquilo que o Gustavo falou. O que é o autor do delito? O autor do delito é quem tem o domínio do fato. É o sujeito que manda e desmanda, que ele pode interromper a conduta criminosa na hora que ele quiser. Isso é ter o domínio do fato, tá? Isso me dá raiva. O que te dá raiva? Esse monte de artigo, mas aí é a tipificação de outra conduta. Ok, Gustavo? Além dos crimes de furto, de roubo, né, que ele pode ter, até de tráfico de droga, o sujeito ainda responde por esse crime lá do 244B. Ok? Certo? Certo, Então, professora. o que a gente chama, tá, gente? Só para vocês entenderem. O Código Penal, quando a gente utiliza as partes dali do Código Penal especial, tipificando uma conduta, pegando no tipo penal a conduta, trazendo a tipicidade para essa conduta, e eu preciso de normas que estão lá na parte geral, a gente chama de normas de extensão, tá bom? Por quê? Porque eu preciso de uma perfeita adequação à situação. Se o sujeito não consumou o crime e ele foi impedido de consumar, eu não posso deixar com que o sujeito responda por um crime de homicídio como se ele fosse consumado. Eu preciso necessariamente dessa norma de extensão para conseguir colocar eles ali, tá? A mesma coisa acontece quando o sujeito age em concurso de agentes, tá? O artigo 29 do Código Penal, ele fala de concurso de agentes. O que é o concurso de agentes? É quando o sujeito tem 2 ou mais pessoas praticando crime junto. Então, ele vai responder por aquilo lá, mas a norma do artigo 29, que é o concurso de agentes, que daí você está dando a conduta típica, que ele não cometeu o crime sozinho, ele cometeu com outras pessoas. A mesma coisa acontece, igual lá, lembra-se que lá na denúncia do... Quer ver? Eu vou até abrir aqui ela aqui. Eu vou abrir para vocês lembrarem. Deixa eu pegar a denúncia aqui do inquérito. FATES. Lá na denúncia, vocês lembram que ele colocou umas normas, uma norma que eu falei que era de concurso de crimes? Lembram-se disso? O promotor, quando ele tipificou? Vou pegar aqui no final da denúncia. Cadê? Lá na síntese da manifestação, você fala? Que ele fala, coloca o artigo, primeiro fato, artigo, segundo fato. Exatamente. Calma aí. Aqui não é a denúncia que eu queria aqui, não. Não sei o que eu fiz com a denúncia. Quer ver que eu troquei a denúncia pelo recebimento? Bom, tem aqui no material de vocês, né? Aqui não é a denúncia minha, não. Calma aí. Aqui. Achei. Estava entrando no lugar errado. Ó, eu vou colocar aqui para vocês terem noção. Vocês viram que eu falei aqui, ó. Olha como que ele está tipificando a conduta do sujeito. Ó, artigo 268 do Código Penal, fato 1. Artigo 129, caput do Código Penal, fato 2. Ó o que ele fala, por 2 vezes, tá? Artigo 121, caput do Código Penal, combinados com o artigo 13, caput, e artigo 69 do mesmo diploma legal. O que é o artigo 13 do Código Penal, gente? O artigo 13 do Código Penal, quando a gente fala do artigo 13 do Código Penal,
nós estamos falando lá dos crimes consumados, tá? Ó, se você pegar o artigo 13 do Código Penal, você vai ver quando ele fala lá da relação de causalidade, tá? Então, ele utilizou esse artigo 13 como uma norma de extensão para conseguir imputar para o sujeito a conduta que ele não praticou, tá? É uma norma de extensão, assim como o artigo 69 também ele utilizou como uma norma de extensão. Como assim, professor, é uma norma de extensão? Ele quis dizer que o sujeito praticou esse monte de crime em concurso que a gente chama que é concurso de crimes. O que é o concurso de crime? Quando o sujeito pratica mais de um crime. E por isso ele age em concurso de crime. E daí aqui a gente tem o concurso, que é o concurso material e o concurso formal. O artigo 69, ele fala justamente do artigo do concurso material, que ele fala quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, ok? No caso da aplicação cumulativa das penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Lembrando-se que quando a gente fala de concurso de crimes, o que vai diferenciar no concurso de crime, gente? É a aplicabilidade da pena, como essa pena foi colocada, tá? Então, essas normas, tanto do artigo 13 quanto do artigo 69, são umas normas de extensão. E aqui eu fiz aquilo que a gente chama de adequação típica imediata ou indireta. Por quê? Porque eu não conseguia qualificar só no crime. Para eu conseguir tipificar só no crime. Para eu conseguir tipificar, eu tive que usar o fato típico que ele cometeu, que era o crime de homicídio, mas as circunstâncias que estavam envolvidas na conduta dele, tá? Mais as circunstâncias. E por isso que a gente chama dessas normas de extensão, ok? Por isso que nós precisamos ter essas normas de extensão. Por quê? Porque o tipo penal ele não foi praticado no modo perfeito. Se o sujeito lá no mercado, na hora que ele tivesse em briga, em ato corporal, né? Briga, né? Ele tivesse pego a arma e atirado a esmo, aí eu colocaria o artigo 121, a qualificação do artigo 121, sem problema algum, ok? Mas ele não fez isso. Então, ele não fez isso, mas para imputar a conduta para ele, eu preciso, como eu não tenho uma formação, uma conduta perfeitinha, encaixada ao tipo penal, eu preciso dessas normas de extensão para conseguir tipificar essa conduta, tá? A tipicidade dessa conduta. Então, sempre que tiver esses artigos que não sejam outros crimes, tá? Prestem bem atenção, não podem ser outros crimes. Sempre que eu tiver esses artigos, eu vou ter uma tipicidade imediata, tá? É uma adequação típica imediata ou indireta, porque o crime não foi praticado de uma forma perfeita que eu consiga encaixar perfeitamente no tipo penal. Tá bom? Alguma dúvida? Parece que vocês morreram agora. Ninguém fala mais nada. Dá um medo quando vocês ficam quietos assim. Estamos aqui, professora, sem dúvidas. Eu acho que todos vocês tinham que ficar com a coisa ligada, gente. Não dá para ficar com esse negócio sem estar ligada. É sacanagem comigo. Vamos lá, gente. E agora prestem atenção no que a gente vai estudar. Por que eu falo isso? Porque isso aqui ele não cai em concurso. Ele chove em concurso, tá? Qualquer concurso, qualquer OAB que vocês forem pegar, meu Deus do céu, ele chove, tá? Erro de tipo é uma das matérias que mais cai em concurso, que mais cai na OAB na vida. Então, prestem bastante atenção. É difícil? Não, não é difícil, ok? Não é difícil, mas você precisa necessariamente entender o erro de tipo para você aprender a lógica, tá? Entender a lógica. O que me dá raiva é o menor, entendeu? Entendi. Tô a cara do cão.
Ah, João Vitor, para! Pior que a minha, de quem trabalhou o dia inteiro. Ó, eu só enfiei o negócio aqui, ó. Não consegui nem arrumar os cabelos. Jesus amado. Vamos lá. Erro de tipo, tá? Vocês vão ouvir falar muito de erro de tipo. O erro de tipo está lá no artigo 20 do Código Penal, tá? E dentro do tipo penal, a gente tem aquilo que a gente chama de elementares. São aquelas circunstâncias elementares, são aquelas situações que vão fazer caracterizar a figura típica, tá? Então, quando a gente fala de erro de tipo, o sujeito tem uma falsa percepção, uma falsa noção daquilo que ele está praticando. Então, ele não acredita estar praticando essa conduta, tá? Criminosa. Por quê? Porque ele tem essa falsa noção. Ela é uma falsa noção da realidade que está cercando ele. Vocês já estudaram o erro em direito civil? Lá nos elementos da vontade? Que vão viciar a vontade do sujeito na consecução do negócio jurídico? Vocês já estudaram, não estudaram com a professora Tati? Sim. É justamente aquilo lá. Só que é o erro para o lado penal. O erro de tipo, o sujeito tem essa falsa percepção, essa falsa noção, e ele pratica a conduta plenamente, acreditando plenamente de que aquela conduta que ele está praticando não é crime. Não é uma conduta criminosa. Por isso que a gente fala dessa falsa noção de realidade, tá bom? Peguem para mim o artigo 20 do Código Penal. Professora, Oi. Um exemplo desse seria o caso do senhorzinho que foi tirar o pedaço da madeira para fazer o chá? Porque, querendo ou não, ele não tinha noção que aquilo seria um crime. Que ele até porque ele era simples demais. O dele, eu acho que dependendo da situação, ou ele cai em erro de tipo ou ele cai em erro de proibição. Mas aqui eu acho que é erro de tipo, tá? Porque ele tem uma falsa percepção e não tem conhecimento de que a árvore que ele tirou era uma árvore que estava em extinção, né? Eu não sei se vocês viram aqui em Maringá, não foi crime ambiental, mas o gerente da prefeitura aqui em Maringá foi ali no Parque do Ingá. Eles estão fazendo uma pista lá, estão arrumando, né? E daí ele foi lá e derrubou, acho que deu não sei quantas árvores. E foram ver a árvore, era uma árvore que está originária da Mata Atlântica. E ele retirou porque ele achou que a árvore estava morta e a árvore estava somente em estado de dormência. Ele está com uma multa ambiental de R$5.000 para cada árvore. Eu acho que foram 19 árvores. Ou R$19.000 e 5 árvores, alguma coisa assim, tá? Eu sei que o gerente da prefeitura está respondendo por crime ambiental porque ele autorizou a retirada da árvore, tá bom? Ah, se caísse em crime ambiental, professora, se caísse em crime ambiental, aí a gente tem que buscar uma situação dentro ou do erro do tipo ou lá no erro de proibição. Mas aqui eu acho que é uma questão do erro de tipo, tá bom? Só que daí que tá, né? Por que que é aí que tá, gente? Porque o erro de tipo, ele é uma situação que qualquer pessoa que esteja naquela situação, tá? Qualquer pessoa que está naquela situação, ela pode surgir em erro de tipo. Então, qualquer um poderia ser enganado ali, ok? Qualquer um. O que fala o artigo 20, caput? O artigo 20, caput, ele fala o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Tá, então o que ele está falando? Ele está falando que se esse erro acontecer, ele pode trazer a exclusão do dolo da conduta do sujeito. Mas se você for verificar e a conduta do sujeito for culposa e o crime tiver a modalidade culposa, ele pode vir a responder por culpa, ok? Então, ele tem essa falsa noção da realidade do tipo penal
e ele age em erro, ele acaba acreditando que aquela conduta que ele está tomando não é uma conduta ilícita, né? Falta para ele aquilo que a gente chama de uma vontade livre e consciente, um dolo, falta para ele um dolo de agir. Falta totalmente um dolo. O que vocês precisam saber? Que o erro, ele pode ser essencial, tá? Ou ele pode ser um erro acidental. O erro que a gente está falando aqui é o erro essencial, ok? O erro essencial, ele sempre vai excluir o dolo do sujeito, tá? O erro essencial sempre exclui o dolo do sujeito. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. Mas ele tem uma diferença. Por que ele tem uma diferença? Porque o erro, ele pode ser vencível ou ele pode ser invencível, tá? Esse erro essencial, ele pode ser vencível ou invencível. O que seria esse erro invencível? O erro invencível é aquele em que qualquer pessoa que estivesse naquela situação cometeria o erro. Então, qualquer cautela necessária que ele tivesse, qualquer cautela que ele tomasse para a conduta dele ali, qualquer pessoa que estivesse naquela situação, tomando os devidos cuidados, cometeria aquele erro. Por isso que ele é um erro essencial, invencível. Tá? Eles falam que é invencível ou inevitável, tá? Invencível ou inevitável. Professor, mas como que ele acontece? Vou dar um exemplo clássico. O sujeito vai para uma balada. A balada só entra maiores de idade. Ele está lá na balada, conhece uma moça. A moça, com 13 anos de idade, pegou a carteira de identidade da irmã e foi para a balada com a carteira de identidade da irmã. Hoje, as moças de 13 anos são tudo umas cavalas, são tudo grandona. Você não consegue diferenciar, né? Antigamente, você via uma mocinha de 13 anos, você via que ela era mais menininha, mais mocinha. Mas hoje, não. Você não consegue diferenciar se ela é maior, se ela não é maior. E depois, ele estava num local onde só entravam pessoas maiores de idade. E essa mocinha de 13 anos estava lá, tomando sua bebida alcoólica. Toda a circunstância fez ele acreditar que a pessoa é maior de idade. Eles se conhecem, saem dali e vão para o motel. Foram para o motel. Bateu, depois dos atos, né, da consumação dos atos carnais, o que aconteceu? Bateram no motel e descobriram que a menina era menor de idade e, pior, menor de 14 anos. Estupro de vulnerável, ok? Estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, do 217A. O estupro de vulnerável, a presunção de violência é absoluta. O sujeito não pode provar que a pessoa deu consentimento. Ah, mas ela quis, mas ela tinha uma vida sexual ativa. Tudo isso é desconsiderado. O sujeito vai responder por crime direto, ok? No entanto, aqui, o sujeito agiu em erro. Quando eu tenho um erro do tipo essencial, invencível ou inevitável, exclui-se o dolo e a culpa. Torna-se a conduta do sujeito uma conduta atípica. Então, o que eu quero? Eu vou até colocar aqui para vocês. Vou abrir aqui, ó. Vocês viram que quando eu começo com Word, até para que vocês não falem que vocês não entendem. Vamos lá. Erro de tipo. Tenho o erro essencial. O erro essencial, ele pode ser... Deixa eu colocar aqui, né? Depois que eu caiu a minha ficha, tá, Hugo? Deixa eu até aumentar aqui. O erro essencial, ele pode ser
vencível ou inevitável, ou ele pode ser vencível ou evitável. Esse caso que eu falei para vocês, ele é um erro invencível e inevitável. Olha, inevitável. O que é esse erro? É aquele que qualquer pessoa que estivesse na situação ali cometeria. Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa naquela situação cometeria esse erro do tipo, tá? E o erro do tipo fala que quando o erro essencial for invencível e inevitável, eu vou ter a exclusão do dolo e da culpa. Consequentemente, a tipicidade da conduta. A tipicidade da conduta. Tá? O que isso quer dizer, gente? Vamos ver se vocês já estão craque. Quando eu tenho uma conduta atípica, eu vou ter crime? Não, porque não há crime sem que a lei o defina. Eu não vou ter crime. Mas não é só porque não há crime sem que a lei o defina. Lembram-se que o papel do advogado é pegar aquele fato típico, ilícito e culpável e tentar tirar um desses elementos para conseguir tirar o sujeito a punição de um crime? Lembram-se disso? Sim. Aqui eu retiro o fato típico, eu retiro a tipicidade. E retirando a tipicidade, o sujeito torna a conduta dele atípica. Então, ele não é punível. Eu não posso puni-lo por isso. Ok? Mas somente se o erro for invencível e inevitável. Ok? Invencível e inevitável. E se o erro for vencível ou evitável? O erro vencível ou o erro evitável é aquele que, se o sujeito tivesse tomado os cuidados necessários, ele não teria agido em erro, tá? Então, se ele tivesse esgotado os cuidados necessários que ele precisava tomar ali, ele não teria agido em erro. E daí, o que acontece aqui? Exclusão do dolo, mas permanece a culpa. Exclui-se o dolo, mas permanece a culpa. O que isso quer dizer, gente? São todos os crimes que possuem a conduta típica de crime culposo? Não. Não. Então, só vai responder se dentro do código aquela conduta tiver a descrição do crime culposo. Senão, ele também não responde. Se no código não tiver a conduta típica como culposa, ele também não vai responder por nada. Ok? Certo. E um exemplo dessa vencível e evitável? Um exemplo? Isso. Vamos lá. Eu, Letícia, como que eu posso falar para vocês? Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, se ele está numa festa, o sujeito está numa festa e não é uma festa que só tem maiores de idade. Não é um local que há proibição de a entrada de menores de idade. Ok? Mas a menina se comporta como se ela fosse maior de idade. A menina se comporta, ela toma bebida alcoólica, mas mesmo assim, ele sabendo que poderia ser alguém menor de idade, ele deveria tomar os cuidados necessários para que isso não acontecesse, para que ele não lhe fosse imputado um crime de estupro de vulnerável. Nesse caso do estupro, Andrei, ele só não vai responder. Por quê? Porque o sujeito
não tem, dentro do crime de estupro, não tem a conduta de estupro culposo. Porque se tivesse, ele responderia, tá? E é por isso que eu falo para vocês, cuidado quando vocês vão para balada, né? Cuidado, porque daqui para ali para uma imputação de crime, principalmente crime de estupro, tá? É daqui para ali. Principalmente hoje, que eu vejo gente indo para balada com 13, 14. Eu vi outro dia, uma das vezes que eu ainda estava nessa vida de balada, uma menina de 12 anos na balada. Só que se você olhava para ela, você não falava que ela tinha 12 anos. Ela enganava. Né? Lógico, a pessoa tinha que conversar para perceber a imaturidade da pessoa, mas era muito difícil. Né? E geralmente na balada, muito homem não quer conversar, não é verdade? É outra coisa que ele quer, ele não quer conversar muita coisa. E ele não se apercebeu. Tá? Então, o que acontece? Se ele não tomou esses cuidados, ele poderia responder? Sim, se houvesse um crime culposo. Se não há um crime culposo, ele não responde. Tá bom, Andrei? Sim, tranquilo. Ok? Certo, gente? Então, o erro essencial, ele pode ser vencível ou invencível, ok? Vencível exclui o dolo e permanece a culpa, ele vai responder pelo crime culposo se tiver a tipicidade dessa conduta. E invencível exclui o dolo e a culpa e ocorre aquilo que a gente chama de atipicidade da conduta, tá? Certo? No entanto, a gente também tem, além do erro essencial, e aí eu vou de novo colocar aqui para vocês. Tá aparecendo o meu Word aqui? Sim. Tá. Além do erro essencial, eu tenho aquilo que a gente conhece como erro acidental. Vamos fazer assim, negrito, tá. E aqui, aumentar. São as duas espécies de erro que nós temos aqui, tá bom? Enquanto o erro acidental, o sujeito quer praticar o crime, tá? O sujeito quer praticar o crime, quer praticar o crime. Aqui no erro essencial, o sujeito não quer praticar o crime. É levado a erro, falsa percepção. Aqui o sujeito quer praticar o crime, tá? Mas ele erra. E erra onde, gente? Ele erra durante a prática do crime, tá? Ele vai errar durante a prática do crime, tá bom? O que vocês têm que gravar, tá? Aqui o sujeito não quer. Vocês deixam bem em destaque. Aqui o sujeito quer. É basicamente isso que vocês vão conseguir diferenciar um erro essencial de um erro acidental, tá bom? Quando o sujeito quer praticar o crime, mas ele erra na prática desse crime, ele está diante de um erro acidental. E aí, o erro acidental, a gente tem vários erros acidentais, tá bom? Vários erros acidentais. Muitos erros acidentais. Qual é o primeiro erro acidental? Erro sobre o objeto. Pronto. Vamos lá, gente. O que é um erro sobre o objeto? Primeiro, o que é o objeto material do crime? É a quem está se lesionando bem jurídico tutelar? Algo do tipo? Ou é o bem Na jurídico? verdade,
o objeto do crime é sobre o qual recai a conduta do criminoso. Por exemplo, se é um homicídio, o objeto do crime vai ser o corpo. Se é o furto de um celular, o objeto do crime vai ser o celular. Tá? Então, sempre que se fala do objeto do crime, é o que a gente chama de objeto material do crime. Quando que acontece o erro sobre o objeto material do crime? Por exemplo, quando o sujeito vai pensando que vai furtar um quadro de caro, né, um quadro, obra-prima, caro, e furta uma cópia. Ou quando ele acredita que vai furtar um Rolex e furta uma falsificação da 25 de março. Ele está tendo um erro sobre o objeto. Está vendo que o sujeito quer realizar o crime? É diferente do erro essencial em que o sujeito não quer realizar o crime. Aqui o sujeito quer realizar o crime. Só que ele erra na execução dele. Na hora que ele está praticando o crime, ele erra. Tá bom? Ele erra. Aconteceu isso com o irmão da minha cunhada. Eles foram para São Paulo. Eles passaram um final de semana, a família deles lá em São Paulo, e ele era todo metidão a andar com um Rolex. Só que era um Rolex falso. Vocês acreditam que o cara viu de onde eles saíram de um restaurante Bambambam lá de São Paulo, pegou eles no carro, colocou a arma na cabeça dele e mandou dar o relógio. E era um relógio que quem viu o relógio achava que era um relógio Rolex, um original, mas não era um original, era uma boa cópia de um Rolex, ok? Ele era uma boa cópia de um Rolex. E aí eu pergunto, qual que é a consequência? O sujeito responde pelo crime da mesma forma, ok? Essa é a consequência. Independente dele ter errado ou não com relação ao objeto, ele vai responder pela mesma forma. 157 nesse caso, tá? Se o sujeito fosse pego... pelo ato, né, professora? Sim, pelo crime. O crime que ele praticou, tá? Pelo fato típico que ele realizou. Nesse caso, desse exemplo que eu dei para vocês, responderia pelo crime de roubo, lá do 157. O Gustavo já está igual bandido, hein, Gustavo? Você fazer estágio com o juiz não vai dar certo, não, hein? Você vai saber falar certinho com os bandidos, porque o bandido só fala em tipo penal, tá? Você chega pro cara e fala assim, o que você fez? Ah, ô, doutor, é o 157, é o 171, e assim por diante. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tranquilo até agora? Segundo erro. Erro sobre a pessoa. O que é o erro sobre a pessoa? Peguem para mim o Código Penal de vocês, artigo 20, parágrafo 3º. Artigo 20, parágrafo 3º. Hugo, eu não entendi. Se ele for roubar e não levar nada, tipo, se arrepender e ir embora, pode fazer denúncia? Aí, Hugo, a gente tem qual que é a conduta? O sujeito está roubando e ele se arrepende e vai embora. Qual que é a situação, gente? Hein? Qual que é a situação? Nós já vimos. Vocês não podem falar que nós iniciamos a nossa aula hoje falando sobre isso. Desistência voluntária, professor? Desistência voluntária, tá? Se o sujeito pegou o relógio e antes de sair, ele começou a sair, colocou no bolso e na hora que ele for sair, ele desistiu e devolveu. O que é?
Qual é? É a desistência, Esse já foi. aquela, a posterior, não foi? É o Não. arrependimento. Não é o arrependimento. Arrependimento posterior? eficaz. Arrependimento eficaz. Mas, professora, a partir do momento que ele coloca no bolso, que ele dá Ele início à saída, ele foi não consuma. colocar no bolso, ele foi colocar no bolso, e quando ele ia sair, ele, não vou fazer isso. Tó. Ok? Ele devolveu. Olha como é diferente. O outro, ele foi para pegar e desistiu. Esse, ele foi colocar no bolso e devolveu. Ok? Ok? Essa é a diferença. O outro eu estou nos atos executórios e esse eu estou quase consumando. Eu quase estou com a posse desvigiada do objeto já. A inversão da posse já é quase minha. Tá? E eu decidi devolver. Isso quer dizer arrependimento eficaz, tá bom? Ok? Certo? Vamos lá, gente. Erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Tá bom? O que fala o artigo 20, parágrafo 3º? O erro quanto a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Isso quer dizer o quê? Se o sujeito quer matar seu próprio pai, só que ele está aguardando o pai chegar para ele matar, e chega a empregada da casa antes, e ele mata a empregada. Aí ele fala, mas eu não queria matar ela, eu queria matar meu pai. O que ele vai responder? Ele vai responder pelo crime que ele queria praticar. Então, ele responde pelo crime como se ele quisesse matar o pai dele. Inclusive com a qualificadora da conduta por ter matado o ascendente. Ok? Então, sempre que se fala do erro essencial contra a pessoa, o sujeito ele vai responder pelo crime que ele quis cometer. Tá bom? Ele vai responder pelo crime que ele quis. Tá bom? Olha lá que fala, ó, não se considera, neste caso, as condições da qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, considera-se as condições da pessoa contra a qual o sujeito queria praticar a conduta. Isso é erro essencial, erro acidental contra a pessoa, ok? O sujeito responde pelo crime contra a pessoa que ele queria praticar o ato. Esse é o resultado sobre o erro acidental, sobre o erro contra a pessoa, sobre a pessoa. Qual que foi o exemplo que o Quaresma deu? Foi a Cláudia Serpa, professora. O exemplo que ela deu, isso. O rapaz tinha, na verdade, o cara se confundiu. Acho que o cara foi assaltar a loja do outro e ele tava com a camiseta laranja. E o comerciante correu atrás para pegar o assaltante. Só que o assaltante fugiu. E tinha outro cara na rua falando ao telefone de camiseta laranja. Aí o proprietário da loja começou a meter a paulada no cara que tá falando no telefone, que não tinha nada a ver com... Aí ele teve erro sobre a pessoa. No caso, ele queria praticar lesão corporal contra o cara que ia assaltar ele, mas acabou praticando com alguém que não tinha nada a ver com a situação. Exatamente isso. Exatamente isso. Conseguiram entender, gente? Super. Ok? Sim. Tá bom por hoje, né? Tranquilo. Tá bom por Sim, hoje, por né? favor. Graças a Deus. Gente,
O que eu vou fazer? Eu vou terminar o erro com vocês, que a próxima aula a gente já começa ilicitude. E daí eu já vou separar as questões para a gente fazer em aula, tá? Eu mando para vocês, entrego para vocês assim, na sexta-feira, aí na outra quarta-feira a gente já consegue resolver as questões, você já vem com elas resolvidas, e daí a gente já começa a resolver essas questões, tá bom? Professora. Tá, prof. Essas questões que vão ser o trabalho de direito penal ou vai ser outra coisa? Vai ser essas questões. Não vou ficar dando trabalho não, tá? Aleluia. Deixa os outros professores dar os trabalhos para vocês e eu quero que vocês entendam, tá? Então, eu preciso que vocês entendam a matéria e com o exercício, vocês têm esse entendimento, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Bom final de semana. Já comecem a estudar, tá? Já aproveitem que vocês não podem ficar saindo mesmo e comecem a estudar. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, boa noite, tá? professora. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau, gente. Não vou colocar música para não me bloquearem.